Ele é o secretário-geral da OTAN e está fazendo um trabalho fantástico. Todos os relatórios que recebi dizem que ele fez um ótimo trabalho e não estou nem um pouco surpreso quando ouço que tivemos que apoiá-lo. E nós o apoiamos assim que ouvi o nome. Mas ele foi um primeiro-ministro fantástico e está fazendo um trabalho fantástico, um trabalho ainda mais difícil. Qual é mais difícil, ser o primeiro-ministro dos Países Baixos? Trabalho difícil. Eu diria que isso é um pouco difícil. A política holandesa é brutal. Mas isso é bem difícil. Você está indo bem. Vamos discutir muitas coisas, obviamente. Vamos discutir o que está acontecendo em relação à Ucrânia e à Rússia. Neste momento temos pessoas conversando na Rússia. Temos representantes lá do Steve Witkoff e outros. E eles estão em discussões muito sérias. Como você sabe, a Ucrânia concordou sujeito a isso, ao que está acontecendo hoje, com um cessar-fogo completo. E esperamos que a Rússia faça o mesmo. Milhares de pessoas estão sendo mortas, jovens, geralmente, na maioria das vezes, jovens. Estamos apenas falando sobre isso. Milhares de jovens estão sendo mortos por semana e queremos ver isso parar. E eles não são americanos e não são dos Países Baixos, na maioria das vezes. Eles são da Rússia e são da Ucrânia, mas são pessoas, e eu acho que todos sentem o mesmo, queremos que isso pare. Também é um custo tremendo para os Estados Unidos e para outros países. E é algo que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. E isso me deixa muito irritado ao ver que aconteceu. Mas aconteceu e temos que parar isso. E Mark fez um trabalho realmente bom na última semana. Nós temos trabalhado juntos. E ele fez um trabalho realmente bom. Então estou muito feliz com isso. Também falaremos sobre comércio e várias outras coisas. E acho que teremos um dia muito, muito forte. Vamos almoçar depois. Isso vai acontecer. E então veremos todos vocês mais tarde. Mas, Mark, você gostaria de dizer algo? Sim. Primeiramente, muito obrigado, senhor presidente querido Donald, novamente por me receber e também por dedicar tempo na Flórida algumas semanas após ser reeleito. Isso mesmo. E claro, nossa ligação telefônica algumas semanas atrás. E devo dizer, Trump 45, você originou o fato de que na Europa agora estamos gastando, quando você soma tudo, 700 bilhões a mais em defesa do que quando você assumiu o cargo em 2016, 2017. Mas isso foi Trump 45. Mas então, quando você olha para Trump 47, o que aconteceu nas últimas semanas é realmente impressionante. Os europeus se comprometendo com um pacote de 800 bilhões em gastos com defesa. Os alemães agora, potencialmente até meio trilhão a mais em gastos com defesa. E então, é claro, você tem Keir Starmer aqui, primeiro-ministro britânico e outros, todos se comprometendo com gastos muito maiores em defesa. Não estamos lá, precisamos fazer mais. Mas eu realmente quero trabalhar junto com você na preparação para a cúpula de Haia, para garantir que teremos uma OTAN realmente revigorada sob sua liderança. E estamos chegando lá. Também discutimos a produção de defesa porque precisamos produzir mais armamentos. Não estamos fazendo o suficiente nem nos EUA nem na Europa. E estamos ficando para trás. Quando você compara com os russos e os chineses, e você tem uma enorme base industrial de defesa e os europeus comprando 4 vezes mais em um ano, do que o contrário, o que é bom porque você tem uma indústria de defesa forte, mas precisamos fazer mais para garantir que não estamos interrompendo a produção e eliminando a burocracia. Então eu adoraria trabalhar com você nisso. E finalmente, Ucrânia, você quebrou o impasse. Como você disse, toda a matança, os jovens morrendo, cidades sendo destruídas. O fato de você ter feito isso, iniciado o diálogo com os russos e as conversas bem-sucedidas na mota Arábia Saudita, agora com os ucranianos. Eu realmente quero parabenizá-lo por isso. Então vamos vencer. Mas bem, aí é minha cidade natal. Adoro recebê-lo lá no verão e trabalhar juntos para garantir que isso será um sucesso. Um verdadeiro sucesso, projetando o poder americano no cenário mundial. O que Mark está dizendo é que, quando fui pela primeira vez à OTAN, na minha primeira reunião, notei que muito poucas pessoas estavam pagando, e se não estavam pagando sua parte justa. Havia apenas 7 países que estavam pagando o que deveriam pagar. Poderia ser ainda pior, mas eram poucos os países que estavam pagando. E mesmo os que pagavam, era 2%, o que é muito baixo. Deveria ser mais alto, deveria ser consideravelmente mais alto, mas você tinha a Polônia, e eu me lembro que a Polônia estava realmente pagando um pouco mais do que havia Zawasta, o que me impressionou muito. E eles têm sido realmente ótimos, e alguns dos outros também, mas a maioria deles não estava pagando, ou estava pagando muito pouco. Eu não achei apropriado trazer isso à tona lá, mas eu disse, isso será abordado na minha próxima reunião, e na minha próxima reunião, na primeira reunião eu quis dar a eles uma pequena folga, na segunda reunião começou, e eu consegui arrecadar centenas de bilhões de dólares. Eu simplesmente disse, não vamos nos envolver com vocês se não forem pagar. E o dinheiro começou a entrar e a OTAN se tornou muito mais forte por causa das minhas ações e trabalhando junto com muitas pessoas, incluindo Mark, mas eles não pagariam para outros presidentes. E eu não acho que outros presidentes sequer sabiam disso. Eles não foram pagos. Eu perguntei, primeira pergunta, todos pagaram?
E literalmente quero dizer, eles mostraram, me disseram 7, você pode estar certo. Pode ser 3, mas isso torna ainda pior, mas eles simplesmente não estavam pagando. E eu disse, não, eu não vou proteger. Se você não está pagando, ou se você está inadimplente, ou se o dinheiro não está sendo pago, ou por que faríamos isso? E assim que eu disse isso, você recebe uma pequena crítica da imprensa, porque eles disseram, oh, puxa, isso não é muito legal. Mas se você dissesse o contrário, ninguém teria pago. E o dinheiro começou a entrar aos bilhões. E, você sabe, centenas de bilhões de dólares fluíram para a OTAN, e a OTAN se tornou forte. E você se lembra que seu antecessor achava ser um homem muito bom. Sim, Stoltenberg. Ele envia seus cumprimentos. É incrível, Stoltenberg, secretário-geral. E ele fez a declaração de que quando Trump entrou, o dinheiro começou a entrar como nunca vimos antes. Centenas de, na verdade, provavelmente, perto de 600 bilhões de dólares entraram e a OTAN se tornou forte desse ponto de vista. E agora temos que usá-lo sabiamente e temos que acabar com esta guerra e você voltará ao normal. Uma vida muito mais normal e talvez com leis. Estamos recebendo informações de que as coisas estão indo bem na Rússia e isso não significa nada até ouvirmos qual é o resultado final. Mas eles estão tendo discussões muito sérias agora com o presidente Putin e outros, e esperamos que todos queiram acabar com este pesadelo. É um pesadelo, é uma coisa horrível quando você olha. Recebo fotos toda semana, eles me dão as fotos do campo de batalha que eu quase não quero ver. É tão horrível ver jovens com braços e pernas e cabeças espalhados por todo o campo. É a coisa mais terrível que você já verá. E isso tem que parar. Esses são jovens, com mães e pais e irmãs e irmãos e amigos. E isso tem que parar. Então, esperamos estar em uma boa posição em algum momento hoje para ter uma boa ideia. Sabemos onde estamos com a Ucrânia, sabemos nós estamos recebendo bons sinais fora da Rússia sobre onde estamos com a Rússia e esperamos que eles façam a coisa certa. Então, realmente, humanidade, estamos falando sobre humanidade, não estamos falando sobre o dinheiro, mas então você adiciona o dinheiro a isso. E você sabe, centenas de bilhões de dólares estão sendo gastos e realmente desperdiçados tão desnecessariamente, isso nunca deveria ter acontecido. Então é uma honra tê-lo aqui. Eles escolheram um grande cavalheiro. Vou te dizer, eu fiquei tão feliz em ouvir isso, porque você tinha alguém, Stoltenberg foi realmente bom. E você tem alguém que vai fazer um trabalho incrível. E eu estava muito a seu favor, você não faz ideia. Eles tinham outra pessoa que eu não gostava. Eu não estava feliz. E acho que eu impedi, você sabe do que estou falando. Eu disse, este é o homem certo para fazer isso. E ele realmente fez. Ele foi um grande primeiro-ministro dos Países Baixos. Ele fez um ótimo trabalho e é isso que ele está fazendo agora. Então, obrigado a todos por estarem aqui. E é uma grande honra tê-lo aqui. E até temos algumas das nossas grandes pessoas do setor de energia aqui hoje, certo? Temos o governador e temos Chris, você sabe, que supostamente é o homem mais talentoso no mundo da energia, de acordo com o governador. Então, não sei se ele está certo. E temos o general, você tem sido fantástico. Muito obrigado. E temos muitas pessoas boas que não estarão tão envolvidas com isso, mas queriam ver o que estava acontecendo. Isso se tornou um pouco de um show. Mas eles queriam ver o que estava acontecendo e acho que muitas coisas boas estão acontecendo. Então, com isso, se alguém tiver uma pergunta... Ei, isso mesmo. Desculpe, fomos chamados para o mercado. Você falou sobre que tipo de acordo espera que ele traga de lá. Bem, gostaríamos de ver um cessar-fogo da Rússia. E, não, temos trabalhado no escuro. Temos discutido com a Ucrânia sobre a terra e a fase 1 é o cessar-fogo. Muitos dos assuntos individuais já foram discutidos. No entanto, sabe, temos discutido conceitos de terra porque você não quer perder tempo com um cessar-fogo se isso não significar nada. Então estamos dizendo, olha, isso é o que você pode conseguir, isso é o que você não pode conseguir. Eles discutiram a OTAN e está na OTAN e todo mundo sabe qual é a resposta para isso. Eles conhecem essa resposta há 40 anos, para ser justo. Então, muitos dos detalhes de um acordo final já foram discutidos. Agora vamos ver se a Rússia está lá. E se não estiverem, será um momento muito decepcionante para o mundo. Sim. Vladimir Putin acabou de dizer que está aberto a um cessar-fogo, mas ele ainda tem algumas preocupações. Ele sugeriu que vocês dois deveriam falar diretamente. Você tem planos de falar com ele em breve? Se sim, quando? Ele disse isso hoje. Foi uma declaração muito promissora, porque outras pessoas estão dizendo coisas diferentes e você não sabe se elas têm algo realmente, se tem algum significado. Ou, eu não sei, acho que alguns deles estavam fazendo declarações. Eu não acho que eles tenham algo a ver com isso. Não, ele fez uma declaração muito promissora, mas não estava completa. E sim, eu adoraria. Encontre-se com eles ou converse com eles, mas temos que resolver isso rápido. Você sabe, todos os dias pessoas estão sendo mortas. Não é como se enquanto estamos aqui 2 pessoas fossem mortas. Pense nisso. 2 pessoas vão ser mortas durante esse pequeno período de tempo. Milhares de pessoas estão morrendo por semana. Então, nós realmente não temos muito tempo. Temos que fazer isso rápido. Não deveria ser muito complicado. Obrigado, senhor presidente.
Um representante do Canadá, o ministro das Finanças, está na cidade e se reunirá com membros da sua administração durante o dia. Alguma chance de você ceder nas tarifas sobre o alumínio. E os que estão planejados para 2 de abril? Você não vai mudar de ideia? Não, eu não estou. Olha, fomos enganados por anos e não vamos ser enganados mais. Não, eu não vou ceder nada em relação ao alumínio, ao aço ou aos carros. Nós não vamos ceder. Fomos enganados como país por muitos, muitos anos. Fomos submetidos a custos que não deveríamos estar sujeitos a isso. No caso do Canadá, estamos gastando 200 bilhões de dólares por ano para subsidiar o Canadá. Eu amo o Canadá. Eu amo o povo do Canadá. Eu tenho muitos amigos no Canadá. O grande Wayne Gretzky, quão bom é o Wayne Gretzky? Ele é o grande... Mas eu sei que temos muitas pessoas do Canadá que são bons amigos meus. Mas você sabe, os Estados Unidos não podem subsidiar um país com 200 bilhões de dólares. Eles precisam dos carros deles. Nós não precisamos da energia deles. Nós não precisamos da madeira deles, nada do que eles têm. Como um estado, seria um dos grandes estados, de qualquer forma, este seria o país mais incrível visualmente. Se você olhar um mapa, eles desenharam uma linha artificial bem no meio entre o Canadá e os EUA. Apenas uma linha reta artificial. Alguém fez isso há muito tempo, muitas, muitas décadas atrás, e não faz sentido. É tão perfeito como um grande e querido estado, mantendo o Canadá, o hino nacional. Eu adoro isso. Eu acho isso ótimo. Mantenha isso, mas será para o estado, um dos nossos maiores estados, talvez o nosso maior estado. Mas por que deveríamos subsidiar outro país com 200 bilhões de dólares? Claro, são 200 bilhões de dólares por ano. E, novamente, nós não precisamos da madeira deles. Nós não precisamos da energia deles. Nós temos mais do que eles. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos dos carros deles. Prefiro mais fazer carros aqui. E não há nada que precisamos. Agora, haverá uma pequena interrupção, mas não vai durar muito. Precisam nós, precisamos deles. Nós temos que fazer isso. Desculpe, fazer isso. Sim. Deixei muito claro que a OTAN precisa se esforçar mais. Embora grandes progressos tenham sido feitos no primeiro mandato, como você imagina esse novo transatlântico? Você está falando sobre a OTAN se esforçando mais. Bem, a OTAN está se esforçando por este homem. Este homem é um homem que só sabe se esforçar. E nós temos o mesmo objetivo em mente. Nós queremos que a guerra acabe. E ele está fazendo o trabalho dele. Ele só sabe como fazer um bom trabalho. Isso é uma coisa... É por isso que eu lutei para que ele conseguisse esse trabalho. Porque eles tinham alguns outros candidatos que, vou te dizer, não teriam feito um bom trabalho. Eu preciso que parte se mova pela minha família. Então, vamos conseguir para ele um trecho daquela última declaração. O resto das declarações ele não se importa. Corporação Transatlântica. Como você imagina isso? Bem, nós temos... Isso é uma coisa... Quer dizer, você sabe, estamos do outro lado do oceano e eles estão bem ali. E ainda assim, estamos comprometidos com 350 bilhões de dólares por causa do Biden. E eles estão comprometidos com 100 bilhões. Então é uma grande diferença. E é injusto. E eu disse, você tem que igualar. Eles deveriam igualar, eles deveriam ter feito isso. Isso nunca deveria ter acontecido. Onde o Biden simplesmente deu esse dinheiro. Agora, como você sabe, temos um acordo com a Ucrânia sobre as terras raras e outras coisas. E isso nos trará algo de volta, muito de volta. Isso nos trará nosso dinheiro de volta. Nós não estamos fazendo isso por isso, porém, eu estou fazendo isso apenas para parar a guerra. Estou fazendo isso realmente para salvar vidas. Mas, ao mesmo tempo, fomos tratados de forma muito injusta, como sempre somos por todos os países, e estamos enfrentando muito mais do que as nações europeias estão enfrentando. E isso não deveria ser assim, sabe? Eles são muito mais afetados por isso do que nós, porque temos um oceano no meio. Mas eu não sei, acho que coisas boas vão acontecer. Eu realmente acredito, acho que coisas boas vão acontecer. Eu digo, estávamos conversando antes, Mark, foi muito legal. Ele disse que se você se envolvesse, não haveria nada, você só estaria continuando. Essa situação teria se prolongado por muito tempo. Nós quebramos um impasse. Sim, nós quebramos um impasse. Nós quebramos um impasse. Espero que seja significativo. Sim, você teve um... Obrigado, senhor presidente. Eu sou Anne Head da Just the News. Houve um pequeno ajuste nos números durante a administração Biden, tanto do lado da captura quanto do lado da liberação, com relação à reportagem sobre o número de ilegais entrando no país. Os números mudam. Eu adoro essa pergunta. Com quem você está? Muito. Bom, isso é bom. Isso é bom. E o Biden está fora do cargo. Alejandro Mark, quem você chamou? Biden manipulou os números eram totalmente falsos. E ele deu números falsos. Eu sabia que eram falsos. Todo mundo sabia que eram falsas, mas agora isso foi descoberto. E terrível. O que eles fizeram, aquela administração foi um show de horrores para este país. Bem, eu não sei. Eles deram números falsos e dar números falsos é uma coisa muito ruim. Mas eu não tenho certeza sobre isso. Eu não sei como isso iria se desenrolar. Queremos resolver isso
Estamos atrás de muitas pessoas mais que foram deixadas entrar no nosso país. E Kristi Noem e meu amigo Roman, como o Tom Roman está se saindo, certo? E eles estão atrás deles. E eles não conseguem, quero dizer, você vê, eles estão tirando eles em números recordes. Membros de gangues, líderes de gangues, traficantes de drogas. Há um problema que os Países Baixos não têm. Os Países Baixos nunca tiveram esse problema. Se você quiser levá-los, eu posso enviar algumas pessoas legais para os Países Baixos. Eu estou... Você sabia? Tenho certeza. Não. O que ele fez com este país, deixando 21 milhões de pessoas atravessarem uma fronteira aberta. Muitas dessas pessoas eram criminosos perigosos, vindos de prisões e cadeias, de instituições psiquiátricas. E eu sempre digo, asilos para doentes mentais, porque eles estavam seriamente perturbados. E eles estão aqui não só da América do Sul, mas de todo o mundo, da América do Sul, mas de todo o mundo. E é tão triste, você diria, por que alguém faria isso? Porque pode ir em frente. E mais uma. Há alguns novos dados internos dos democratas. As pesquisas não são boas para os democratas e 54% desaprovam os republicanos nas eleições. Você considera esses eleitores capturáveis para os republicanos? Bem, nós conseguimos. Você sabe, eu ganhei todos os estados decisivos, como você sabe, com uma grande margem. E eu ganhei o voto popular com uma grande margem. E nós ganhamos os condados. Se você olhar para os condados e o plano distrital, nós tivemos 2.725. E eles tiveram 501. Isso é real. É por isso que o mapa está todo vermelho. Então tivemos uma grande conquista. Eu acho que vencer dos democratas, eu vi. Se você olhar, na outra noite eu fiz um discurso. E apresentei duas jovens que foram mortas, duas mortas, vitimadas de forma cruel e violenta, jovem, inacreditável. Ambas eram pessoas excepcionais. Elas foram mortas por imigrantes ilegais e os democratas não se levantaram para aplaudir. As mães estavam, quero dizer, inconsoláveis. Elas estavam chorando e todo mundo estava chorando. Os democratas ficaram lá com rostos de pedra. Eles não aplaudiram, eles não se levantaram, eles não fizeram nada. Tivemos um jovem com câncer muito sério. O sonho dele é fazer parte do departamento de polícia algum dia. E ele foi apresentado. Eles nem sequer aplaudiram. Quero dizer, eles eram repugnantes, francamente. Eles eram repugnantes. Tem algo errado com eles. Ou eles são desequilibrados. Eles são desequilibrados como o Jack Smith. Eles são pessoas desequilibradas. E eu nunca vi nada igual. Eu estou de pé e apresento a mãe e os pais dessas duas meninas que foram recentemente, essencialmente assassinadas. Assassinadas de forma violenta. E os democratas, estão assim. É tão triste. E eu vi esta manhã, onde um deles é o bastante conhecido, um está argumentando, lutando como louco sobre homens poderem competir em esportes femininos. Eu disse, eu achei que tentaram, eu achei que era 95%. Eu acho que é uma questão de 95%, mas de certa forma eu quero que eles continuem fazendo isso, porque eu não acho que eles consigam ganhar uma eleição. Quero dizer, eu digo aos republicanos, eu disse, não tragam esse assunto à tona, porque não há eleição agora, mas cerca de uma semana antes da eleição, tragam isso à tona, porque vocês não podem perder, e tudo é transgênero isso, transgênero aquilo. Vocês sabem, né? Eles têm uma política ruim, mas uma coisa, eles se mantêm unidos. Você sabe, eu gostaria... E os republicanos se mantêm unidos na maioria das vezes, mas temos alguns que são exibicionistas. Você sabe, sempre há exibicionistas na vida, mas os democratas, eles não parecem... Eles têm exibicionistas, mas quando se trata de uma votação, eles se mantêm unidos, certo? Parece que eles vão se manter unidos na paralisação. Isso vai prejudicar os democratas nas eleições de meio de mandato? Bem, se eles fizerem uma paralisação, isso pode levar a impostos muito, muito altos. Porque estamos falando de uma paralisação. Estamos falando sobre começar a trabalhar imediatamente na maior reforma tributária já aprovada. Esse foi o que fizemos. Foi uma renovação e é um acréscimo a isso. E nós vamos cortar os impostos das pessoas. E algo se não abrirmos... Os democratas estão impedindo todas essas coisas boas que estamos oferecendo. Estamos oferecendo o maior pacote de benefícios que este país já forneceu. A maior parte disso vai ser cortes de impostos para a classe média e para as empresas, pequenas empresas, empregadores, pessoas que contratam e geram empregos. E se houver uma paralisação, só vai acontecer por causa dos democratas. E eles realmente estariam tirando muito do nosso país e do povo do nosso país. Tarifa, você deixou claro que não vai recuar nisso. Mas muitos pequenos empresários americanos dizem que estão preocupados que essas tarifas vão prejudicá-los. Qual é a sua mensagem para eles? Eles vão ser muito mais ricos do que são agora. E temos muitos... Ontem, a General Motors esteve aqui, eles querem investir 60 bilhões de dólares. As pessoas do Facebook estiveram aqui ontem, eles vão investir 60 bilhões de dólares até o final do ano. Outras pessoas estão falando sobre números. A Apple, como você sabe, anunciou há alguns dias um investimento de 500 bilhões de dólares. Eles vão construir suas fábricas nos Estados Unidos, que, como você sabe, quase todas as suas fábricas estão na China. Agora eles estão construindo nos Estados Unidos. Ninguém estava
Olha, a razão é duas coisas. Primeiro, a eleição 5 de novembro e a outra coisa são as tarifas. Eu acho que provavelmente nessa ordem, mas Tim Cook veio e anunciou 500. Pense nisso, 500 bilhões, não milhões. 500 milhões é muito quando você pensa sobre isso, certo? Então eu teria ficado feliz com 500 milhões, mas é um investimento de 500 bilhões de dólares da Apple nos Estados Unidos, e isso é por causa do resultado da eleição. E é por causa das tarifas e dos incentivos fiscais também, você sabe. Tarifas e incentivos fiscais. E eu nunca vi nada igual. Temos planos agora em Indiana. Estamos com fábricas sendo construídas em Michigan. Muitas fábricas vão ser planejadas. Estou tentando direcioná-los para Michigan, porque Michigan foi tão maltratado pelo que aconteceu com a Europa. Você sabe, se você olhar para a Europa, dê uma olhada na UE, não somos autorizados a vender carros lá. É proibitivo por causa das políticas deles e também das tarifas não monetárias. Eles colocam obstáculos no seu caminho que você não pode fazer nada a respeito. Mas se você olhar para o que aconteceu, nós não vendemos carros para a Europa, quer dizer, praticamente nenhum carro. E eles vendem milhões de carros para nós. Eles não aceitam nossa agricultura, nós aceitamos os deles. É como uma rua de mão única com eles. A União Europeia é muito, muito maldosa. Eles processam nossas empresas. A Apple foi forçada a pagar 16 bilhões de dólares em um caso que, muito parecido com os meus casos que eu ganhei. Eles nem deveriam ter sido casos, mas sentimos que eles não tinham um caso e acabaram tendo um juiz. E uma decisão extremamente favoráveis. Mas eles estão processando o Google, estão processando o Facebook, estão processando todos esses. As empresas estão retirando bilhões de dólares das empresas americanas, muito mais do que as que acabei de mencionar. E eu acho que eles estão usando isso para administrar a Europa ou algo assim. Eu não sei para que eles estão usando isso, mas eles nos tratam muito mal. A China, obviamente, nos trata muito mal. Quase todo mundo faz isso. Fizemos um bom trabalho, mas as tarifas são muito importantes. E eu acho que a psicologia há um grande espírito. Quando o Mark chegou, ele disse, parabéns, há um espírito totalmente novo, porque você tem alguém que... Um grupo inteiro de pessoas, na verdade, porque eu falo sobre esse grupo todo que sabe o que está fazendo e muitas coisas boas estão acontecendo, mas eu nunca vi um investimento como este. Trilhões de dólares estão sendo investidos nos Estados Unidos. Agora, isso nunca teria acontecido, nosso país poderia ter falhado. Mas 4 anos disso, o que aconteceu nos últimos 4 anos, nosso país teria se tornado uma bagunça cheia de crimes. Se você gosta de ovos e não tem muito dinheiro, os ovos caíram 25% nas últimas 2 semanas. Nós herdamos esse problema, os ovos, os preços dos mantimentos caíram um pouco. A energia caiu. Você quer comentar sobre isso por um segundo? Governador, você poderia dizer algumas palavras para você e para o Chris sobre energia, o que aconteceu? Bom, fico feliz em fazer isso. Mas eu acho que o Chris e eu acabamos de voltar da Sarawak, que é a maior conferência do mundo. Então, líderes globais, pessoas da UE, oficiais de todos os países produtores de energia, todos lá, e todas as nações globais, todos os IOA. O espírito daquele grupo está nas alturas, porque agora eles percebem que nos Estados Unidos as políticas do presidente Trump são a favor de desenvolver mais energia, ao invés de tentarmos fechar a energia. E essa abordagem a favor do crescimento, a favor dos negócios, a favor da energia, está trazendo otimismo para as pessoas. Então, os mercados estão reagindo a isso e os preços da energia no mercado futuro vão cair, porque as pessoas sabem que não vamos acabar com a energia que precisamos para a prosperidade em todos os nossos países, mas também para a paz, porque as pessoas usaram a energia para alimentar essas guerras que o presidente Trump está se esforçando tanto para acabar. E sabemos que a energia, os altos preços da energia estavam impulsionando a inflação da qual ele falou. Então isso alcança 2 objetivos para nós, que são prosperidade para o mundo, paz para o mundo, quando temos políticas energéticas inteligentes. E o presidente Trump trouxe o bom senso de volta, a forma como pensamos sobre energia. E agora caiu para 65 por barril, eu vi esta manhã. Isso é uma notícia fenomenal, isso é o que o elevou. A energia eles pegaram nossas belas políticas energéticas e simplesmente as bagunçaram. E então eles voltaram imediatamente para elas, mas naquele momento eles já tinham perdido, eles perderam aquele bronco, como diz a expressão. Chris, você tem algo a dizer? Eu acho que Doug disse bem, mas você simplesmente não pode exagerar. A importância do retorno do bom senso, o retorno do conhecimento sobre energia e consumidores pró-americanos, pró-investimento em nosso país. Eu acho que globalmente isso foi bem recebido. Isso significa fluxos de capital, isso significa mais sobriedade e preços de energia mais baixos, mais oportunidades econômicas para os americanos. Então sim, foi uma atmosfera eufórica em uma conferência global de energia. Bem, estamos trabalhando em um projeto, deveria ser muito fácil. É um oleoduto passando por uma pequena seção de Nova York. Nova York o atrasou por anos, na verdade, por anos. Eles queriam fazer isso por anos e anos, e isso vai reduzir. A energia mais cara quase do mundo está na Nova Inglaterra, porque eles não têm como levá-la até lá, porque foi bloqueada por Nova York. E
Toda a Nova Inglaterra, Connecticut e Nova York, os preços da energia estão nas alturas e este único oleoduto economizará por família $2.500 apenas em aquecimento e outros $2.500 em todo o resto. Então, a energia por meio de um simples oleoduto, passando por uma área que o deseja, numa área que não é rica, é na verdade uma área muito pobre. Nós criamos empregos e tudo mais e vai ficar bem subterrâneo. Ninguém vai vê-lo. Uma vez que o encherem, ninguém vai vê-lo, ninguém vai saber que está lá. E as famílias em Nova York, Connecticut e Nova Inglaterra vão economizar 5 mil por família. Pense nisso, porque agora eles têm os preços de energia mais altos, talvez do mundo, dizem. Nova Inglaterra é um desastre. Então, estamos trabalhando nisso. Na verdade, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, que é uma mulher muito simpática. Ela está vindo amanhã de manhã, às 9 horas, para me encontrar sobre isso e outras coisas. Não só isso, mas outras coisas. Então, espero que não tenhamos que usar os poderes extraordinários do governo federal para realizar isso. Mas se tivermos que usar, usaremos. Mas eu não acho que teremos que fazer isso. Posso dizer que Connecticut quer isso e toda a Nova Inglaterra quer isso. E quem não iria querer? E também são empregos além de tudo mais. Então, isso vai ser muito empolgante. Vamos ver a governadora amanhã? Há uma pergunta. Pergunta completa. Obrigado, senhor. Presidente. Groenlândia. Qual é a sua visão para a potencial anexação da Groenlândia e trazê-los potencialmente? Bem, eu acho que isso vai acontecer. Eu estou apenas pensando. Eu não pensei muito sobre isso antes, mas estou sentado com um homem que pode ser muito instrumental. Você sabe, Mark, precisamos disso para a segurança internacional, não apenas segurança internacional. Temos muitos dos nossos jogadores favoritos circulando pela costa e temos que ter cuidado. E estaremos conversando com você? É uma pergunta muito apropriada, realmente muito apropriada. Muito obrigado. Eu sei disso. Então, os arquitetos, o que você fez? Então, quando se trata da Groenlândia, sim ou não se juntar aos Lewa, eu deixaria isso de fora. Para mim, esta discussão, porque eu não quero direcionar a OTAN nisso, mas quando se trata do Alto Norte e do Ártico, você está totalmente certo. Os chineses estão agora usando essas rotas. Sabemos que os russos estão desarmando. Sabemos que temos falta de quebra-gelos. Então, o fato de que os 7 países árticos cooperando sob a liderança dos EVO é muito importante para garantir que essa região, essa parte do mundo, permaneça segura. E sabemos que as coisas estão mudando lá e temos que estar presentes. Nós acabamos de ter uma eleição lá. Outro dia você viu um referendo, um plebiscito, onde o povo da Groenlândia estaria em posição de decidir se quer se tornar parte dos Estados Unidos. Sim, foi uma boa eleição para nós, como você sabe. Não foi um referendo. Não seria chamado assim. Foi uma eleição individual, mas a pessoa que se saiu melhor é uma pessoa muito boa, na nossa opinião. E então, vamos falar sobre isso. E é muito importante. E Mark mencionou a palavra quebra-gelo. Então, estamos no processo de encomendar 48 quebra-gelos. E o Canadá? Quer saber se eles poderiam usá-los? Eu disse, bem, você sabe, você tem que pagar por eles. Pense nisso. Canadá, nós pagamos pelo seu exército. Você sabe, né? O Canadá paga muito pouco pelo seu exército, porque eles acham que vamos protegê-los. Mas mesmo com os quebra-gelos, então vamos encomendar 48. E o Canadá quer fazer parte do acordo. Eu digo, você tem que conseguir seus próprios quebra-gelos. Quero dizer, se você é um estado, pode fazer parte do acordo, mas se você é um país separado, vai ter que conseguir seus próprios quebra-gelos. A Rússia, como você sabe, tem cerca de 40 deles. E nós temos um grande quebra-gelo, mas toda essa área está se tornando muito importante. E por muitas razões, as rotas são muito diretas para a Ásia, para a Rússia. E você tem navios por toda parte. E temos que ter proteção. Então vamos ter que fazer um acordo sobre isso. E a Dinamarca não é capaz de fazer isso. Você sabe, a Dinamarca está muito longe. E realmente não tem nada a ver. O que acontece? Um barco desembarcou lá há 200 anos ou algo assim. E eles dizem que tem direitos sobre isso. Eu não sei se isso é verdade. Eu não acho que seja na verdade. Mas temos lidado com a Dinamarca, temos lidado com a Groenlândia. E temos que fazer isso. Nós realmente precisamos disso para a segurança nacional. Acho que é por isso que a OTAN pode ter que se envolver de alguma forma, porque nós realmente precisamos da Groenlândia para... Segurança nacional é muito importante. Você sabe, já temos algumas bases na Groenlândia e temos bastante soldados. Talvez você veja mais e mais soldados indo para lá. Eu não sei o que você acha disso, Pete. Então, não responda a isso, Pete. Não responda a isso. Nós temos bases e temos bastante soldados na Groenlândia. Qual é o seu compromisso com a OTAN? Algo vai mudar. Seu compromisso com a OTAN? Algo vai mudar. A mesma quantidade de dinheiro? Bem, eu acho que eles deram um grande passo ao colocar Mark no comando. Eu acho que para mim isso é um grande passo, porque ele e eu temos concordado em tudo há muito tempo. Estamos fazendo isso há muito tempo agora. Eu sei. E então, isso é um grande passo. Você tem que manter a OTAN forte, você tem que mantê-la relevante. Mas a maior coisa com que temos que nos preocupar agora é o que está acontecendo agora. Eu acho que o resto vai se resolver sozinho. Eu não vejo isso. Isso foi um acaso.
Isso foi algo que, se tivéssemos um presidente competente, não teria acontecido. O homem era extremamente incompetente. Tudo o que você precisa fazer é olhar e ver. Ele assina por auto-caneta. Quem estava assinando todas essas coisas por auto-caneta? Quem pensaria em assinar documentos importantes por auto-caneta? Você sabe, esses são documentos importantes que você está assinando. Você tem orgulho de assiná-los? Você tem sua assinatura em algo? Daqui a 300 anos eles dizem, veja, você pode imaginar. Tudo foi assinado por auto-caneta, quase tudo. Ninguém nunca ouviu falar de tal coisa. Então, isso. Nunca deveria ter acontecido. Amanhã vamos ter apenas uma palavra. Você poderia nos contar um pouco sobre isso? Sim, nós vamos estar com o Departamento de Justiça. Temos um grande Departamento de Justiça. Pam, bom dia, tão fantástica. E Todd Blanche e Emil, você chegou a conhecê-lo um pouco. Ele esteve atuando por um tempo. E algumas outras pessoas são incríveis no Departamento de Justiça. E eu considero o FBI como parte disso, de certa forma. E o Cash vai ser fantástico. E todas as pessoas... Ele é. Dan Bondi. Eu adoro isso. Quero dizer, eu adoro isso. Eu acho que Dan é ótimo. Acho que temos pessoas incríveis. E tudo o que vou fazer é expor minha visão. Vai ser a visão deles, na verdade, mas são minhas ideias. E basicamente, não queremos ter crime nas ruas. Não queremos ter pessoas empurradas para o metrô e mortas. E então a pessoa que fez o empurrão acaba em um julgamento de 15 anos e sai impune. Queremos ter justiça e queremos ter segurança em nossas cidades, assim como em nossas comunidades. E vamos falar sobre imigração, vamos falar sobre muitas coisas, todo o espectro. Então estou ansioso por isso. Será amanhã no Departamento de Justiça. Você disse isso várias vezes e deixou muito claro. Um homem de paz lidando com beligerantes. Pessoas... Eu não sei, eu estou pensando que vimos você lidando com o Zelensky nesta mesma sala. Qual é a sua influência sobre o Putin? Estou pensando em sanções. E se ele se recusar a fazer isso? Bem, eu tenho influência, mas não quero falar sobre isso agora, porque neste momento estamos conversando com ele. E com base nas declarações que ele fez hoje, foram bastante positivas, eu acho. Então, eu não quero falar sobre isso. Eu espero que a Rússia vá fechar o acordo também. E eu acho que uma vez que esse acordo aconteça, você nunca vai estar em um processo. Eu não acho que eles vão voltar a atirar novamente. Eu realmente acredito que tivemos Se conseguirmos um tratado de paz, um tratado de cessar fogo, eu acho que isso leva à paz. Isso realmente vai levar à paz. Eu não acho que ninguém queira voltar. Eles têm feito isso há muito tempo. E é vicioso e violento. E eu acho, se o presidente Putin concordar e fizer um cessar fogo, eu acho que estaremos em uma posição muito boa para conseguir isso. Queremos resolver isso logo. É por isso que foi muito importante o que eu instruí a todos, incluindo o Steve, é que estamos procurando discutir conceitos de terras, conceitos de usinas de energia, porque é complicado. Sabe, você tem um todo, você está meio que criando a vantagem de um país. A parte triste é que esse país, se isso não tivesse acontecido, e não teria acontecido, eu não sei se eles teriam que devolver alguma coisa. Eu acho que é a Crimeia. Você sabe, eu disse isso da última vez. A Crimeia foi dada pelo Obama, o Biden deu tudo a eles e o Bush deu a Geórgia. E o Trump não deu nada a eles. Eu dei a eles, sabe o que eu dei a eles? Eu dei a eles javalis, e os javalis foram muito eficazes, como você sabe. Eu não dei nada a eles. E então, se você olhar, eu fui quem parou o oleoduto que ia para a Europa. Foi totalmente parado. Nord Stream 2, ninguém nunca ouviu falar do Nord Stream 2 antes de eu aparecer. Mas eu me dei muito bem com o presidente Putin. Eu me dei bem com a maioria deles. Eu me dou muito bem com o presidente Xi. Eu me dei muito bem com o Kim Jong-un. Eu me dei muito bem com todos eles. E nós não tivemos guerras, nós não tivemos problemas. Nós eliminamos o ISIS em tempo recorde. O general Raizin Khan, e ele os eliminou. E ele vai ser nosso novo chefe, certo? Ele vai ser o chefe do Estado-Maior Conjunto. E ele é um homem muito respeitado. Ele vai ser ótimo. O Pete vai ser fantástico. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos uma ótima equipe, realmente uma ótima equipe. Sim, por favor. Pode ir, por favor. Senhor. Presidente, alguns de nossos aliados disseram que estão preocupados que eles possam ser os próximos a serem atacados pela Rússia. Você falou diretamente com o presidente russo. Você acha que esses medos são justificados? Não, eu não acho. Eu acho que quando isso for feito, está feito, eles vão querer ir para casa e descansar. Não vejo isso acontecendo. Não, eu não vejo isso acontecendo. E vamos garantir que isso não aconteça. Não vai acontecer, mas vamos garantir que isso não aconteça. Sim, pode falar, por favor. Líderes da Rússia e do Irã estão indo para Pequim amanhã para discutir programas nucleares. O que você espera conseguir com isso? Bem, talvez eles vão falar sobre programas não nucleares. Talvez eles estejam falando sobre a desescalada de armas nucleares. Porque, você sabe, eu estava falando sobre isso com o presidente Putin de forma muito enfática. E poderíamos ter feito algo se aquela eleição não tivesse sido fraudada. Teríamos conseguido algo. Eu acho que eu teria feito um acordo com Putin sobre desescalada.
desnuclearização, como eles dizem. Nós teríamos desescalado as armas nucleares porque o poder das armas nucleares é tão grande e tão devastador. E agora a Rússia e o Zeora têm de longe a maior quantidade, mas a China vai nos alcançar em 5 anos. A China não tem, mas está em processo de construção e eles estão construindo. E dentro de 4 ou 5 anos eles provavelmente terão o mesmo. E a propósito, essa é uma tradição republicana. Ronald Reagan, quando negociou com Gorbachev na década de 1980 sobre a redução do número de armas nucleares. É o que você tem feito no seu primeiro mandato. E isso é importante. Seria uma grande conquista se pudéssemos reduzir o número. Temos tantas armas e o poder é tão grande. E, em primeiro lugar, você não precisa delas nessa medida. E então teríamos que conseguir outros, porque, como você sabe, de uma forma menor, Kim Jong-un tem muitas armas nucleares, a propósito, muitas, e outros também. Você tem a Índia, você tem o Paquistão, você tem outros que as têm. E nós nos envolveríamos. Mas começamos com a Rússia e o ZEUA. Nós temos de longe, na verdade, de longe, na maior quantidade, e nós íamos desmantelar as armas nucleares. Isso ia acontecer. Então nós íamos para a China, e eu falei com a China. Eu falei com o presidente Xi sobre isso. E ele realmente gostou da ideia. Você sabe, ele gostava de não gastar trilhões de dólares construindo armas que espera-se ele nunca vai ter que usar. E porque elas também são muito caras. Então, isso teria sido ótimo. Ok, mais uma ou duas. Eu acho que houve tensão na... Obrigado. Estamos enfrentando uma iminente paralisação do governo na meia-noite de sexta-feira. Os democratas, por 30 anos seguidos, disseram que se houver uma paralisação, coisas ruins acontecem. Você antecipa negociações diretas você mesmo com o líder da conferência dos democratas, Chuck Schumer. Se eles precisarem de mim, eu estarei lá 100%. Agora, 2 ou 3 pessoas. Se houver a paralisação, não é culpa dos republicanos. Você sabe, nós aprovamos um projeto de lei onde tivemos um voto incrível dos republicanos. Nós tivemos apenas um voto negativo, um exibicionista. Você sabe, um exibicionista, sempre tem um exibicionista no grupo. Mas foi incrível. As pessoas ficaram impressionadas que os republicanos conseguiram votar em uníssono, assim, com tanta força. Se houver uma paralisação, até os democratas admitem que será culpa deles. Estou ouvindo que muitos democratas vão votar a favor, e eu espero que sim. Isso é uma extensão, mas no final das contas queremos votar em um grande e belo projeto de lei onde colocamos os impostos, colocamos tudo. Nós vamos ter grandes cortes de impostos. Nós vamos ter incentivos enormes para as empresas que vierem para o nosso país e empregarem muitas pessoas. Vai ser, eu chamei isso, em um momento raro, um grande e belo projeto de lei. É isso que eu gosto, e parece que é para lá que eles estão indo. E teremos que cuidar de algo relacionado a Los Angeles. Um lugar chamado Los Angeles quase pegou fogo até o chão. A propósito, não sei se você consegue ver isso. Eu fui assaltado em Los Angeles. Você consegue acreditar? Eu tive uma invasão. Eu invadi Los Angeles e abrimos a água. E agora a água está fluindo. Eles têm tanta água que não sabem o que fazer. Eles estavam enviando isso para o Pacífico por razões ambientais. Ok, você consegue acreditar? E, enquanto isso, eles perderam 25 mil casas. Ninguém nunca viu nada igual. Mas nós temos a água. Eu adoraria te mostrar uma foto. Você viu a foto? A água está fluindo. Através dos half pipes. Nós temos os grandes half pipes que descem. Há 25 anos eles costumavam ter muita água, mas eles desligaram novamente. Por razões ambientais. Bem, eu liguei por razões ambientais e também por questões de incêndio. E eu venho pedindo para eles fazerem isso durante meu primeiro mandato. Eu disse, faça isso. Eu não achava que algo assim pudesse acontecer, mas eles não tinham água suficiente. Agora os agricultores vão ter água para suas terras e a água está lá. Mas eu realmente tive que arrombar. Nós arrombamos fazer isso porque tivemos pessoas que estavam com medo de dar água. Eles estavam, em particular, tentando proteger um certo peixinho. E eles dizem, como você protege o peixe se não tem água? Eles não tinham água, então estão protegendo um peixe. E isso não funcionou. Muito bem, a propósito. Então, eles têm muita água descendo por toda a Califórnia, toda vindo do Pacífico, Noroeste, até mesmo um pouco do Canadá. Obrigado, Canadá, muito. Eu agradeço. A próxima coisa que você sabe, eles vão querer desligar a água. Eles querem nos cobrar pela água, mas vem do Pacífico Noroeste. E é uma coisa linda de se ver. Quer dizer, está transbordando de água. Agora, se eles tivessem feito isso, você não teria tido os danos, porque o fogo teria sido apagado. Os hidrantes estariam cheios. Os sprinklers nas salas de estar e nos quartos das pessoas estariam cheios de água. Eles não tinham água. O governo faz com que eles coloquem sprinklers e eles não tinham água nos sprinklers porque não tinham água. Então, a água está fluindo. Vamos ter que dar muito dinheiro para Los Angeles para ajudá-los. E os democratas vão querer fazer isso. Então essa é a única coisa diferente. E, francamente, eu acho que isso torna tudo muito mais fácil. Mas são incentivos, enormes para que empresas venham de todo o mundo para o nosso país.
é ótimo do ponto de vista ambiental, mas não é essa farsa ambiental pela qual passamos, que todos nós enfrentamos. Ele cobre tudo. É uma grande e bela proposta e eu espero que consigamos aprová-la. E isso será o próximo passo. Mas, enquanto isso, temos a resolução contínua e os republicanos já aprovaram e agora os democratas têm que aprovar e eu espero que sim. E eu acho que muitos deles, posso te dizer, eles querem... Eu conversei com alguns deles, eles realmente querem, a liderança deles pode não querer que eles façam isso. Eu tive um ótimo relacionamento com Kim Jong-un da Coreia do Norte. Se eu não tivesse sido eleito, se a Hillary tivesse entrado, você teria tido uma guerra nuclear com a Coreia do Norte. Ele esperava por isso. Ele esperava por isso. E eles disseram, milhares de pessoas? Não, milhões de pessoas teriam sido mortas. Mas eu entrei. Nós fomos a Singapura, nós nos encontramos. Nós fomos para o Vietnã, nós nos encontramos. Nós nos damos muito bem. Nós tivemos um relacionamento muito bom. E ainda temos, você não tem mais aquela ameaça que tinha. Quer dizer, olha, quando eu estava me candidatando pela primeira vez, parecia que ia haver uma guerra com a Coreia do Norte. Você sabe disso, eu. Fotos altas. Sim. E tudo começou. Foi surpreendente que você o convidou para conversas. Certo fez. Começou muito difícil. E ele não se encontrava com o Obama, não atendia suas ligações. Eles disseram, quantas vezes você ligou? Eles ligaram muito, ele não atendia as ligações deles. Ele me disse que eu não atenderia a ligação dele. Mas comigo começou difícil, se você se lembrar. Muito difícil, na verdade, muito desagradável. Isso era um singapuriano. Mas então não. Antes disso, então... Parou. A retórica era extremamente dura. Foi um pouco melhor. Quando eu me lembro, isso mesmo. Era um pouco perigoso. E então nos encontramos. Eles pediram uma reunião e nós nos encontramos. E a reunião fez com que as Olimpíadas na Coreia do Sul fossem um sucesso. Ninguém estava comprando ingressos para as Olimpíadas porque não queria ser bombardeado. Foi uma conquista da administração Trump, uma grande conquista. Então eu tenho um ótimo relacionamento com Kim Jong-un. E vamos ver o que acontece. Mas, com certeza, ele é uma potência nuclear. Ok. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Você sabe, eu diria que seremos rápidos como aquele barco. Eu acho que Jimmy, isso é bom. Bem, agora eu gastei mais.